Espero que este painel tenha a utilidade que eu imaginei. As reflexões de ontem do ministro Salomão, do ministro Douglas, do ministro Aloysio, deu maior relevância ainda à temática de hoje, que é a jurisdição social do trabalho. Quando vi aqui, fiquei a pensar, bem, desde o nosso vetusto Código Civil, já havia a mensagem no sentido de que o juiz, ao aplicar a lei, atenderá aos fins sociais a que ela se destina. No entanto, como vimos ontem, hoje a sociedade reclama este caráter social da jurisdição de uma maneira muito diversa. E é exatamente nesse sentido a perplexidade com que se encontra o poder judiciário. O juiz não é mais apenas la bouche de la loi. Já não basta aplicar a lei, mas terá que aplicar a lei sempre atento aos fins sociais a que ela se dirige, às consequências da sua deliberação. E é exatamente esta temática que hoje estamos aí a enfrentar, né? Até onde pode ir o judiciário, até onde deve ir. E nesse sentido, então, é que teremos 4 ministros do Tribunal Superior do Trabalho para exatamente enfrentar essa temática, os seus desafios. E como disse o ministro do TCU, Jorge Oliveira, o direito social tem o seu núcleo de aplicação exatamente pela Justiça do Trabalho. Ninguém melhor, pois, que 4 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, de seus mais ilustres ministros, para expor sobre esta questão. Para não alongar mais, eu convido desde logo, pela ordem que me foi passado, o ministro Evandro Pereira Valadão Lopes para que assuma aqui. O ministro Evandro Pereira Valadão Lopes é oriundo do Rio de Janeiro, não é isso, ministro? Foi desembargador na primeira região, foi diretor da Escola da Magistratura e MBA pela Administração Judiciária de Getúlio Vargas, foi presidente da Associação dos Juízes do Trabalho do Tribunal Regional da Primeira Região e hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho, de quem tenho sempre ouvido os melhores elogios pela sua atuação. O ministro Evandro veio, como diz a música do Chico Buarque, devagarzinho como quem não quer nada, mas a cada dia veio impondo a sua capacidade, a sua técnica. De maneira que é com grande satisfação que agora eu passo a palavra ao ministro Evandro. Bom dia a todos. É com muita satisfação que participo deste grande evento. Vamos falar do trabalho, a jurisdição social do trabalho no sistema judiciário. Eu queria falar um pouquinho sobre a evolução do próprio conceito de trabalho, que me parece importante.
Alguém passou por mim aqui e disse o seguinte: olha como a tecnologia é impressionante. Esse evento tem tudo para dar errado, mas ele vai dar certo como deu o ano passado. E é exatamente isso. A tecnologia permite um evento grandioso desse. Eu quero aqui parabenizar os organizadores do evento, os realizadores, a Academia Brasileira de Formação em Pesquisa, a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, por esse brilhante evento e pela comissão científica que organizou um seminário com temas tão candentes e tão importantes, né? Se me permitirem, farei na pessoa da desembargadora Flávia Simões Falcão essa saudação inicial, parabenizando então a comissão científica. Quero também cumprimentar o ministro Vantuil Abdala, que está aqui como mediador. Eu procurei no meu painel, já está aqui, voltar um pouquinho, e a tecnologia funciona, mas nem sempre, né? O nosso painel Jurisdição Social do Trabalho no Sistema Judiciário Nacional, e eu procurei trazer muito brevemente, porque o tempo não me permitiria maiores delongas sobre o assunto, mas falar um pouquinho sobre o trabalho humano em uma perspectiva histórica e evolutiva, para ao final concluir dizendo que é necessário uma percepção contemporânea do que é o trabalho, do que ele significa para a sociedade humana e se a jurisdição social do trabalho ainda está apta, deve estar apta para resolver os problemas jurídicos postos relacionados ao próprio trabalho e à dação do trabalho. Porque na história humana, o trabalho não foi esse que conhecemos hoje, não é? No decorrer de toda a história da condição humana, o trabalho passou a ter várias concepções, inclusive quanto ao seu próprio valor, não é? Para perceber se estão prestando atenção em mim, vou contar uma piada rapidinho, posso? Vocês me permitem? Já vou lá. Deus, uma determinada pessoa encontra Deus e pergunta assim: Deus, o que é para você 1 bilhão de anos? E Deus diz: olha, 1 bilhão de anos, na verdade, para mim, meu filho, é 1 segundo. E o sujeito animado pergunta: Deus, e o que será, então, para você 1 bilhão de dólares? E Deus fala: 1 bilhão de dólares é, na verdade, 1 centavo. E o sujeito espertamente diz: Deus, então me dê 1 centavo? E Deus responde: espera 1 segundo. Que bom que vocês gostaram da piada. Mas é para introduzir exatamente esse assunto, que a história humana, a história do trabalho, embora ela ocorra no decorrer de mais de 3 milhões de anos, parece que aconteceu em 1 segundo. E é por isso que eu trago Alain Supiot como meu primeiro painel, para dizer, ele diz claramente que o trabalho deixou de ser um bloco monolítico, definidor de uma identidade profissional única, para dar lugar a uma diversidade cada vez maior dos estatutos jurídicos. E completa o Supiot: o trabalho não pode e nem deve ser reduzido à forma histórica particular que assumiu nas sociedades industriais. Me parece uma lição muito importante para entendermos que, a partir desta evolução histórica, é necessário que, ao compreendermos o comportamento humano diante do trabalho, também possamos dar respostas satisfatórias às questões jurídicas relacionadas ao próprio trabalho. E aqui eu trago o filme Uma Odisseia no Espaço. Na verdade, a minha intenção era trazer a primeira cena do filme, mas eu me acovardei, porque não sei se vocês estão conseguindo ver, é um macaco que está com um osso, né? Um grande osso em suas mãos, e uma nave espacial. E essa cena, ela para mim,
excepcional e ela, na verdade, ela traduz toda a saga humana. Porque na verdade eu falo macaco, mas estou cometendo uma impropriedade porque ele é um primata, né? Na verdade, os primatas deram origem aos macacos, aos seres humanos, e esse primata ele utiliza um grande osso para destruir um animal, uma alçada de um animal, nos primórdios, né, da civilização, da história humana, perdão, não da civilização humana. Somos descendentes de primatas, viu, gente? Não somos descendentes de macacos, embora eu tenha todo respeito aos macacos, mas é uma impropriedade técnica. E esse macaco, ele joga, depois de bater várias vezes no chão e na alçada, ele joga esse osso para cima. Não sei se quem assistiu esse filme lembra dessa cena. E quando ele joga, o diretor, genial, corta essa cena e imediatamente aparece uma nave espacial cortando os céus, né, do espaço sideral. Isso me parece ser muito simbólico, porque demonstra efetivamente toda essa evolução de uma primeira ferramenta tecnológica utilizada para transformar, né, as coisas e transformar o mundo, um pedaço de osso, para uma ferramenta tecnológica excepcional, que é uma nave espacial. E aí, para termos uma noção de como muda todo o significado do trabalho humano, o trabalho humano como conhecemos hoje, né, não foi assim para todo sempre. E temos que perceber isso e incorporar essa noção. Por exemplo, na Grécia Antiga, na Antiguidade, o trabalho era destituído de qualquer valor. Não havia valor em trabalhar, porque ele era destinado aos servos e aos escravos. Só servos e escravos é que efetivamente trabalhavam. Ao homem grego era permitido o trabalho, a questão política da ágora, né, das praças públicas, fazer política. E ele entendia, o homem grego, ser indigno o trabalho. O trabalho era destinado para servos e escravos. O trabalho era coisa, como eram coisas os servos e os escravos. Daí, Hannah Arendt, no livro magnífico, A Condição Humana, ela, na história, então, da humanidade, ela traz duas figuras centrais, que ela denomina o animal laborans e o homo faber. O animal laborans era aquele que o trabalho, tido como coisa, não produzia qualquer bem de valor, não havia um produto. O trabalho, na condição de animal laborans do homem, ele se consumia, o trabalho se consumia a si próprio, não resultando em nenhum produto e nenhum bem de valor. Era o trabalho dos servos, dos escravos, na Grécia Antiga, em Roma e, em alguma medida, de pequenos agricultores. Para Hannah Arendt, esse trabalho do servo e do escravo era assemelhado ao trabalho, ou, na verdade, à vida de um próprio animal, que também não seria capaz de produzir riquezas. A partir da era industrial, Hannah Arendt define o trabalho humano como o trabalho do homo faber, este sim capaz de produzir riquezas, né, de com o seu trabalho construir produtos, e o homo faber, então, é o homem da era industrial, né, capaz de, ao produzir cada vez mais, gerar cada vez mais riquezas, mas não necessariamente para quem trabalhava, mas para quem que dominava os meios de produção. E Hannah Arendt traz uma ideia interessante quando ela diz que a partir do momento em que a produtividade passa a ser um elemento central no trabalho humano, né, e a produtividade é capaz de gerar riquezas, quem teria o meio de produção exigiria cada vez mais
do trabalho, que esse trabalho fosse cada vez mais produtivo e que as pessoas que trabalhassem, os seres humanos que trabalhassem, cada vez mais produzissem, então, produtos e construíssem coisas. E nesse sentido, Hannah Arendt diz que para isso acontecer era necessário que o trabalho fosse repetitivo, que ele não fosse criativo e que ele fosse capaz de cada vez mais produzir mais produtos e coisas. Fazendo com que o Homo faber, que num primeiro que num primeiro momento era um produtor e aí se diferenciava do animal laborus, também passasse a realizar um trabalho por ser repetitivo, massivo, não criativo, também realizasse um trabalho que para ele, o homem produtor, era um trabalho destituído de valor. E ele volta, então, a ser talvez coisa como era coisa o animal laborus. Isso é só para demonstrar que no decorrer da história humana, o valor trabalho, né, ele teve vários sentidos, né? E eu trago aqui também uma interessante questão relacionada à privacidade. A palavra privacidade, por exemplo, na sua origem, não significava necessariamente aquilo que pertence à pessoa, que só diz respeito a ela. Privacidade, para vocês terem ideia, vem também do mundo grego e queria dizer aquilo que era privado a algumas pessoas. Então, aos servos e aos escravos não era destinada a vida política. Eles eram privados da vida política. Então, a palavra privada, assim como o trabalho, no decorrer da história humana, ganha outros contornos e outros significados. E o trabalho humano, já na era industrial, ele tem determinados contornos, né? Sabemos, no início da era industrial, e a partir de então, o trabalho ele se torna um trabalho monolítico. O trabalhador que vai para uma fábrica, ele vai para fazer uma determinada coisa que ele sabe exatamente o que é a sua atividade num determinado espaço de tempo que ele sabe qual é e num determinado lugar. Daí eu trouxe a figura do panóptio de Foucault. Então era fácil controlar a vida desses trabalhadores porque eles estavam sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo momento, fazendo a mesma coisa. Mas o mundo moderno muda, né? E a partir de um determinado momento, começam a surgir várias formas de trabalho, várias formas de dação do trabalho. E não necessariamente todos os trabalhadores no mesmo lugar, ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa. Era como no filme do Charles Chaplin, né, em que ele ficava apertando os botões. A única função dele era essa, durante todo o tempo, e ele se perturba, sai e aparece uma mulher na rua com uma blusa que parecia uns botões, ele quis apertar lá os botões da blusa daquela senhora. Mas o trabalho, e o trabalho agora, o trabalho contemporâneo, o trabalho do século XXI, ele se realiza e ele se faz de várias formas, né? Não necessariamente no mesmo momento. E aí nós temos a figura que eu trago aqui, da moderna economia, da sharing economy, da economia de bico, da gig economy, que são formas novas de trabalho e nós temos que saber que elas existem e que temos que dar um tratamento diferenciado ao trabalho realizado por essas novas formas de economia. O autor Aram Sundararajan, isso é uma prova aqui para o palestrante, né, falar o nome dele, Sundararajan. No livro Economia Compartilhada, ele diz o seguinte sobre a sharing economy. As características: amplamente voltada ao mercado,
capital de alto impacto, redes de multidão em vez de instituições ou hierarquias centralizadas, fronteiras pouco definidas entre o profissional e o pessoal, fronteiras pouco definidas entre o profissional e o pessoal, fronteiras também pouco definidas entre o emprego pleno e o emprego casual, entre relação de trabalho com ou sem dependência econômica, entre trabalho e lazer. Né? Já estão levantando a plaquinha, já está encerrado? E eu mal comecei. Foi muito bem. É 1 segundo da piada de Deus, né? Meu 1 segundo já passou. Então, só para concluir, hoje nós temos várias formas de trabalho, e aqui, só para concluir, eu trago aqui a questão glamurosa dessa economia do compartilhamento. Eu trouxe um sofá e um iate. É por quê? Hoje a economia de plataforma, né, das plataformas digitais, ela está dividida em 2 tipos de economia. Economia de dom, que é a economia das doações, da expressão donner em francês, né, de dar, e economia de mercado. A economia de dom, por exemplo, poderia ser uma plataforma chamada Couchsurfing. Eu mesmo me denunciei aqui, apertou o despertador. Couchsurfing, que é uma plataforma em que as pessoas cedem o seu sofá para outras pessoas que quiserem dormir no seu sofá. Então eu quero ir para Nova York, não quero gastar muito dinheiro, então eu entro nesse site e vejo que alguém disponibilizou o sofá dele, e eu então me cadastro e vou dormir no sofá. E a economia de mercado, que seriam os aplicativos que têm efetivamente uma destinação econômica e lucrativa, né? E eu poderia citar algumas, como todos conhecem, o Uber, o Rappi e várias outras pelo mundo afora. E tem algumas muito interessantes, que eu vou dar um exemplo aqui do Hotel Hyatt, que criou para os milionários do mundo, né, um aplicativo em que eles trocam experiências. Então, um determinado milionário pode ir para as Bahamas e ficar num iate maravilhoso de um determinado milionário, enquanto esse que foi para o iate maravilhoso vai para a casa do outro nos Alpes suíços, né? Mas a economia de compartilhamento não é sempre assim glamurosa. Nós temos também os trabalhadores que cedem seu trabalho e recebem apenas pelo trabalho. É porque no decorrer da história humana e no decorrer da história do trabalho, o direito do trabalho surgiu para incorporar a essa troca, essa mercancia de trabalho e valor e dinheiro, direitos de personalidade, direitos relacionados à dignidade humana. Então me parece que o grande desafio hoje é entender que também temos algumas plataformas de economia, de mercado, que hoje apenas fazem essa troca entre trabalho e dinheiro, não incorporando a essa atividade, a esse trabalhador, condições dignas de vida, condições dignas de trabalho. A grande discussão hoje no mundo moderno, e a discussão que fazemos agora é saber se essa nova economia de mercado é capaz de criar um mundo utópico em que todos terão acesso aos bens e riquezas, ou um mundo distópico, em que alguns dizem que, na verdade, essa economia de compartilhamento ou de plataformas é a economia dos restos. Essa é a grande questão que fica, esse é o grande desafio, e para concluir, penso que cabe ao judiciário, ao sistema judicial, e aí incluindo advogados, Ministério Público, todos aqueles que estudam e trabalham com o mundo do trabalho, a necessária compreensão de que o trabalho mudou e que é necessário dar condições dignas e proteger. Talvez o trabalho não seja mais a centralidade necessária para a proteção, mas a própria pessoa humana.
Não vou continuar, fico por aqui. Muito obrigado. Ouvimos uma aula do ministro Evandro, que nos deu uma exposição sobre a história da evolução do trabalho do mundo para já chegar aos momentos atuais. E agora o desafio vai seguir. A cada ministro que subir aqui, haverá um passo adiante de uma questão a ser enfrentada. A seguir, então, cumprimentar o ministro Evandro, mais uma vez, por sua fala. E a seguir, então, ministra Cristina Irigoyen Peduzzi, a quem convidamos que suba aqui o palco, que será a próxima palestrante. Tudo bem, meu? Que bom ser Fica, pode ficar aqui. Ministra Cristina é jovem companheira da minha época ainda no tribunal. Por muitos anos batalhamos juntos naquela casa. De maneira que eu fico muito satisfeita de tê-la aqui nesse momento, nesse painel. Ocupou todos os cargos praticamente na Justiça do Trabalho. Foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foi vice-presidente, foi diretora da Escola Nacional da Magistratura, atuou no Conselho Nacional de Justiça como uma conselheira, foi presidente da Comissão de Documentação do Tribunal, é professora universitária, mestre em Direito, de tal maneira que agora vamos ter em seguida a satisfação de ouvir as reflexões da ministra Cristina sobre essa temática que, diante do aperitivo já que nos foi apresentado, vai num crescendo a provocação quanto a essa questão da aplicação do direito social no sistema judiciário brasileiro. Tem a palavra a ministra Cristina. Bom dia a todos. Eu cumprimento, em primeiro lugar, o ministro Vantuil Abdala, que preside este painel e a quem eu devo muito, porque quando entrei no Tribunal Superior do Trabalho foi, digamos assim, o meu grande condutor e sempre meu grande amigo e, sobretudo, um paradigma. E enfrentamos, né, diz ele que eu exerci todos os cargos, e eu digo que, seguindo a linha do ministro Vantuil, que também os exerceu todos com grande competência, brilho, e é sempre uma alegria estar aqui convivendo com ele. Cumprimento e agradeço aos organizadores deste evento, da pessoa do Dr. Gianni Cardoso, presidente da BMT, e também na pessoa do Dr. Zilmar de Assis, que é presidente da ABMFP, e saúdo todos os colegas e todos os participantes que nos ouvem. Deixa eu tirar o relógio aqui para não... O tempo realmente é curto, vamos tentar falar alguma coisa sobre a consolidação da jurisdição social do trabalho, algumas reflexões sobre tensões jurisprudenciais, eficiência e integridade do direito. Neste ano de 2023, nós celebramos 35 anos, né, da Constituição da República, que inaugurou uma era de avanços significativos nos direitos e nas liberdades fundamentais dos brasileiros. Na dicção do seu artigo 1º,
a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa foram erigidos a pilares da ordem constitucional. E, além de ampliar os direitos individuais, sociais e políticos, a Constituição fortaleceu o sistema institucional de garantias, né, aí incluído o necessário respeito, né, ao devido processo legal no marco do Estado de Direito. E lembro nessa linha que o conceito de Estado de Direito ele se confunde com a própria ideia de segurança jurídica, porque uma sociedade democrática livre, né, regida pelo direito, somente é possível se os seus cidadãos tiverem expectativas normativas estáveis a respeito dos seus direitos e dos seus deveres. E essa estabilidade é a consequência da adoção pela ordem jurídica, da institucionalização pela ordem jurídica do princípio da segurança. E nesse prisma é que falarei aqui alguma coisa a respeito, né, das tensões e das reações da Justiça do Trabalho a recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, bem como dos seus desdobramentos para a segurança jurídica, a eficiência da jurisdição e, em especial, a ideia de integridade do direito. Por quê? Porque as cortes superiores, como propõe a nossa temática do painel, as cortes superiores desempenham um importante papel no esclarecimento e na definição do que é o direito, criando precedentes que servem de referência para todos os demais casos com semelhante quadro fático. E particularmente em sociedades, não é, complexas, marcadas pelo permanente conflito entre concepção de mundo diversas, os precedentes tornam-se importante fonte do direito, proporcionando aos tribunais uma ferramenta essencial para operacionalizar a estabilização normativa em face de inevitáveis conflitos hermenêuticos. Então, essa função de uniformização da jurisprudência sobre o direito federal e constitucional tem o objetivo de garantir maior segurança jurídica a todos aqueles que ingressam com demandas no Poder Judiciário e esperam receber respostas compatíveis com seus casos. E, por isso, a importância das Cortes Superiores de garantir que não haverá descompasso, arbitrariedades, tensões, mas que elas terão uma resposta compatível como a que tiveram outros cidadãos em casos semelhantes. E os institutos, portanto, jurídicos da legislação trabalhista, entretanto, foram concebidos, na sua grande maioria, num mundo analógico, em que não se cogitava de smartphones, de redes sociais, de sistemas de navegação por satélite, como o GPS, e não se falava em computação em nuvem ou em inteligência artificial. Então, essas mudanças tecnológicas, elas vêm se sucedendo muito rapidamente, redefinindo as dinâmicas sociais e demandando incessante reconhecimento de novos direitos, impondo, de tempos em tempos, inclusive, a redefinição da exata natureza e da extensão da proteção juslaboral. Então, diante dessas intensas mudanças que vêm ocorrendo, a Justiça do Trabalho e a legislação de tutela dessas relações, elas vêm se transformando e assumem a tarefa de traduzir para a linguagem do mundo digital a linguagem do mundo do trabalho analógico. Então, esse é o grande desafio hoje da jurisdição social do trabalho. No mundo contemporâneo, né, imperativo para a sua preservação, eficiência e integridade. E cabe, portanto, à jurisdição social do trabalho, observada a dignidade da pessoa humana como vetor interpretativo, adaptar os seus conceitos à incessante marcha do tempo. E, nesse contexto, né, diante desses cenários, nós temos, em particular, que considerar que o Supremo Tribunal Federal tem captado os impactos do desenvolvimento tecnológico e o surgimento desses novos tipos de trabalhadores que demandam proteção legal além da CLT. E a dificuldade para estabelecer a natureza jurídica desses novos vínculos, né, é que vem gerando algumas tensões e que vem sendo, digo eu, que vem propiciando um vivo debate. Temos aqui, portanto, a jurisprudência do Supremo
que vem compreendendo estas transformações. Dentre os tribunais superiores, o Tribunal Superior do Trabalho detém a competência para uniformizar o entendimento não só sobre o direito infraconstitucional laboral, mas também a competência para unificar a aplicação do direito constitucional relativo a matérias trabalhistas, que se submete, claro, ao juízo final e à revisão pelo Supremo Tribunal Federal, que firma teses com eficácia erga omnes. E nós temos hoje, portanto, atualmente, né, essas teses podem ser firmadas tanto em sede de controle difuso de constitucionalidade, por meio do recurso extraordinário com repercussão geral, também quanto em sede de controle concentrado de constitucionalidade na forma das ações. E nesse contexto, né, cumpre revolver alguns temas, aqui já vou para a terceira parte da exposição, em que se transformações sociais e econômicas têm potencializado estas tensões jurisprudenciais, notadamente entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. Tema da terceirização. Nós sabemos que no julgamento do RE 958.252, o Supremo Tribunal Federal firmou, não é, o entendimento de que não se pode reconhecer fraude às normas trabalhistas pelo simples fato de empresas procederem a uma gestão das suas atividades entre mais de uma pessoa jurídica. E o Supremo Tribunal considerou a terceirização constitucional, genericamente, independente de ela se efetivar em atividade meio ou em atividade fim, porque considerou o Instituto consentâneo com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inscritos no artigo 1º, incisos 4 e 170 da Constituição da República, bem como considerando que não há proibição expressa no ordenamento jurídico brasileiro que possa cercear a liberdade de contratar e de empreender. Por isso, a afirmação da inconstitucionalidade da súmula 331 do TST. E, a partir desse julgado, fixou-se a tese jurídica do tema 725 da repercussão geral, que todos conhecem, no sentido da licitude ampla da terceirização. Apesar da clareza da decisão do Supremo Tribunal Federal, observa-se que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de 4 turmas, aplica um distinguishing, que considera que, havendo fraude em concreto, por conta da subordinação jurídica entre o empregado da empresa terceirizada e o tomador de serviços, estaria, portanto, essa hipótese excepcionada da aplicação do tema 725. Inclusive, esta própria questão do distingue, como eu referi, 4 turmas o aplicam, 4 turmas não aplicam, está ainda pendente de uniformização na SDI1 ou provavelmente no Pleno. Já foi até encaminhada ao Pleno, mas houve um acordo no processo, então pende de uniformização interna no TST pelos órgãos, né, provavelmente pelo Pleno, se ocorre ou não o distingue. O certo é que a tese jurídica firmada no tema 725 é de observância obrigatória pelos juízes e tribunais nos termos dos artigos 927, inciso 2 e 987, parágrafo 1º do CPC, sendo aplicável a todos os casos em que, analisada a terceirização de atividade, descartou-se o reconhecimento do vínculo de emprego entre, né, direto entre o empregado terceirizado e a empresa tomadora do serviço. Mas, mesmo assim, há essa tensão, sendo que ficou claro no tema estabelecido o que justifica a não aplicação do distingue, que a responsabilidade subsidiária ela é afirmada de forma peremptória, exceto, e aí é outra hipótese, em relação ao ente público quando ele é tomador dos serviços. E também em relação ao tema 246, foi também criado um distingue
na aplicação da jurisprudência do precedente 246, o que gerou, todos sabem, o tema 1118, porque preponderantemente o Tribunal Superior do Trabalho passou a afirmar que o ônus da prova, da culpa, seria da administração pública. E isto gerou, né, o tema 1118 da repercussão geral. Em outros temas também nós temos, né, estas tensões. Eu não vou aqui referir o da complementação de aposentadoria, porque sei que isso será abordado em sequência pelo ministro Ives, também que envolve o tema da competência, também em relação ao motorista rodoviário autônomo, também em relação ao representante, né, comercial, porque o Supremo Tribunal Federal vem afirmando a competência da Justiça Comum para julgar os conflitos que decorrem da aplicação da legislação própria e enfim, concluindo que, quando se tratar de matéria que envolve, né, direito administrativo, direito previdenciário ou direito comercial, no caso do representante comercial, no caso do trabalhador autônomo de cargas, a competência se desloca para a Justiça Comum, inclusive em reclamação, afirmando que é da Justiça Comum a competência para identificar eventual fraude, quando os autos, então, retornariam à Justiça do Trabalho. Eu aqui não vou me deter, porque o ministro Ives já me falou que essa matéria vai ser tratada na sua exposição. E eu, por fim, falo no trabalho por meio das plataformas, onde nós temos também decisões do Supremo Tribunal Federal, reiteradas, não só quanto ao tema da competência, como em relação ao mérito, no sentido de retirar do mundo jurídico decisões que vêm reconhecendo o vínculo de emprego entre motoristas e entregadores com as plataformas digitais. E as decisões, no sentido de que os algoritmos encapsulam verdadeira subordinação de natureza trabalhista, o Supremo Tribunal Federal tem contraposto a sua jurisprudência consagradora da liberdade econômica e da liberdade de organização das atividades produtivas. Enfim, é tempo de concluir e eu digo que, por tudo isso, é importante ter em mente a missão institucional do Poder Judiciário de solucionar conflitos concretos, aplicar a lei e preservar a autonomia coletiva e individual dos contratantes, e ressaltando a função pública das Cortes Superiores, do seu papel na administração da justiça, porque, além de cumprir metas de produtividade, maior eficiência na prestação jurisdicional, os tribunais superiores têm a missão e o compromisso de uniformizar a jurisprudência e de, na aplicação dos precedentes, garantir sempre segurança jurídica a todo o jurisdicionado. E portanto, nessa arquitetura, o magistrado tem o dever ético de, no exercício da jurisdição, preservar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores, porque a segurança jurídica, concluo, é um valor íncito à democracia, ao Estado de Direito e ao próprio conceito de justiça, além de traduzir na ordem constitucional uma garantia a maior dos jurisdicionados. Muito obrigado. Obrigadíssimo, querido. Obrigada, meu querido. Veja-se que, como prevíamos, a questão foi se aprofundando. Eu tenho a impressão de que há veladamente uma certa prevenção à Justiça do Trabalho. Vimos que, quando sobreveio a Constituição de 88,
atribuía-lhe a competência para as relações de trabalho. E desde logo se excluiu os servidores públicos, embora também fosse relação de trabalho. E a partir daí, como narrou a ministra Cristina, fui num crescendo. Todos se lembram que para que se mantivesse a competência da Justiça do Trabalho para julgar questões de acidentes do trabalho, dano moral decorrente de acidente do trabalho, foi preciso uma batalha insana. E isso tem se continuado. A ministra Cristina fez aqui uma exposição que toca um pouco nessas causas. Muitas vezes, talvez por um certo excesso de protecionismo. Como dizia Jules Riper, se exagera na interpretação do direito do trabalho, pode acabar por prejudicar exatamente aquele a quem se quer fazer a proteção. Mas, então, como disse, vamos aprofundando nessa temática e agora, a seguir, a ministra Morgana Rich, que também, junto com a presidente Zaina, é nossa recepcionista, e porque é também dessas terras frutíferas do Paraná, a quem convidamos a subir aqui à tribuna. A ministra Morgana, embora não pareça, é juíza desde 92 e é ministra do Tribunal Superior do Trabalho desde 2021. Mestre e doutora em Direito, tem a experiência de também ter sido conselheira do Conselho Nacional de Justiça e também foi presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, o que demonstra a sua liderança ainda menina. E vai continuar com a nossa temática e eu passo a palavra à ministra Morgana, por favor. Muito bom dia. Eu cumprimento inicialmente o nosso querido ministro Vantuil Abdallah, que é o mediador deste painel, junto com o ministro Vantuil, os meus colegas aqui, ministro Ives Gandra, ministra Maria Cristina Peduzzi, ministro Evandro Valadão. Há aqui algumas gerações diferentes, não necessariamente de idade, mas de incursão institucional no TST. E esse painel reúne as referências institucionais que têm uma formação muito sólida em maturidade e contribuição institucional, e é verdadeiramente uma honra, ministro Vantuil, fazer parte desse painel junto com vossas excelências aqui presentes. Também gostaria de cumprimentar todos os demais ministros presentes, está lá o ministro Alberto Bresciani, ministro Dezena, enfim, todos que nos acompanham. E a todos os participantes deste painel, eu carinhosamente cumprimento na pessoa da desembargadora Ana Carolina Zaina, que é a presidente do Tribunal do Trabalho da 9ª Região e presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho Brasileira. A desembargadora Ana Carolina é alguém que, quando fala, a todos encanta, como encanta Foz do Iguaçu. Eu faço essa particular homenagem porque hoje também é o último dia do mandato. Amanhã, a desembargadora Ana Carolina entrega a presidência para a nova administração do tribunal, na pessoa do desembargador Célio Valdraff, no revezamento institucional que caracteriza nossas vidas, e assume a escola judicial. Então, faço esse também pequeno à parte, considerando a minha territorialidade paranaense. Eu sou daqui de uma cidade a 150 quilômetros de Foz do Iguaçu, e a força das águas, aqui tão bem representada nessa figura atrás de nós, caudalosas, traz ao mesmo tempo a força das pessoas aqui presentes e dos temas, como disse o ministro Evandro, temas candentes, temas em brasa. O tema que me traz aqui, rapidamente, aí, já dirigindo a ele, considerado o nosso curto tempo, ele trata do protagonismo do Supremo Tribunal Federal no sistema de justiça brasileiro.
E ontem, quando o ministro Douglas abria esse evento, acabei de ver a ministra Aloísio Corrêa da Veiga também aqui, querido ministro Aloísio, ministro Douglas, ministro Aloísio, todos referenciaram aspectos que são esquinas de polêmicas e dilemas. E aqui há uma esquina complexa, que é a do poder, que é a definição do papel das instituições, a cada qual os seus espaços de atuação, e não apenas na esfera da institucionalidade interna corporis judiciário, mas também em relação à questão interpoderes. Pois bem, Canutilho, já aqui adentrando ao nosso, eu não tinha protagonismo aqui, entramos então ao tema. Canutilho afirmou já em uma reflexão que o Supremo do Brasil é o mais poderoso do mundo, pelo acúmulo de funções e de competências que lhe foram conferidas. E o protagonismo do Supremo ele é evidente, né, inequívoco, não há qualquer questionamento quanto a isso. Basta ver os jornais, está na mídia. Legalização das drogas, união homoafetiva, eleições, marco temporal da demarcação de terras indígenas, orçamento, saúde, precatórios, vaquejada no Ceará, tudo vai ao Supremo. E o Supremo tem este protagonismo que entra numa ascensão institucional do judiciário, é uma ascensão vertiginosa. Isso tem a ver com a própria história e o crescimento, a transformação dos modelos constitucionais, de um modelo de um Estado de Direito para um Estado democrático de direito, para um Estado constitucional de direito. O que eu quero dizer com isso em rápidas palavras? É que não é casual, não é exacerbada essa compreensão atual, na medida em que a própria Constituição de 88, e chego a ela, decantada e criticada. Aliás, o Roberto Campos, ministro Douglas, mencionou em um determinado momento, fez críticas severas à Constituição de 88, que ela era, no aspecto social, comoventemente utópica. Com isso, adentra um pequeno, o fator da Constituição Federal de 88 ser uma Constituição abrangente, analítica, que trouxe para dentro dela a política. Logo, constitucionalizada a política, judiciada está a política. São fenômenos absolutamente coerentes com esse sistema de ascensão do Poder Judiciário. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário, evidentemente, é um outro fenômeno, e a TV Justiça com a sua visibilidade. Surge, então, uma crise de representatividade, de funcionalidade em relação aos demais poderes, e o Supremo, não há qualquer dúvida quanto a isso, está cioso de seu papel. Os instrumentos que levam a isso têm a ver com o sistema de precedentes que acrescentam uma outra dinâmica, uma outra dimensão ao Supremo, e não apenas ao Supremo, óbvio, às cortes judiciárias em geral no Brasil. Ao Supremo, Corte de Cúpula, Corte Constitucional, geradora de precedentes, e não apenas uma corte revisora. Esse é o papel do Supremo. Ele está assentado dentro de algo que faz parte, no sistema mundo, aqui entrando nos precedentes, de uma certa mixigenação, de um certo movimento de aproximação dos dois sistemas, do common law e do civil law, num mundo fragmentado, complexo, em que a lei ela é fruto do fato social. Porém, a dinâmica, a fluidez das relações humanas faz com que, na grande parte das situações delicadas da vida, a lei não tenha uma resposta, de modo que o judiciário, com leis obsoletas, parte ele, então, a encontrar nos precedentes uma resposta a essas complexidades sociais. O precedentalismo é a brasileira, ele decorre de lei, aí é uma outra dinâmica de análise. Ele tem uma evolução rápida, ele tem uma evolução veloz. Estamos a operacionalizar sistemas diferentes com poderosos instrumentos. O controle de constitucionalidade no Brasil
ele legitima o Tribunal Constitucional de uma forma ainda mais acentuada, ele traz um sistema de parametrização das decisões judiciais a partir da ADIM, ADC, ADO, ADPF, enfim, todos os instrumentos que ali se reúnem. O resultado, ele é vinculante, ele traz ali uma outra visão que é do legislador, supremo legislador, legislador negativo quando declara a inconstitucionalidade de uma determinada norma e positivo quando cria uma norma abstrata. Surge, então, o conflito, o papel contramajoritário do Supremo, decidindo contra o que o legislador definiu. E aqui entra, então, a discussão concreta da legitimidade democrática e da eventual, tão falada, autocontenção judicial. Outro instrumento poderosíssimo é o recurso extraordinário. Vejam que aqui a gente está passando muito rápido só para assentar nos instrumentos. O recurso extraordinário, ele reposiciona o Supremo no sistema de precedentes, ele traz o efeito vinculante erga omnes, o Supremo, quando aceita uma determinada matéria em sede de repercussão geral, ele fixa um tema que vai definir uma tese. E aqui há um filtro individual que se transforma num microsistema objetivo de demandas repetitivas. Muito bem, há um impacto nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, na Justiça do Trabalho como um todo. Alguns já foram referenciados, a terceirização, a ministra Cristina acabou de mencionar. Dessa decisão da terceirização na DPF e recurso extraordinário tema 725, há desdobramentos. Esses desdobramentos, em sede de reclamação constitucional, vão se apresentar no afastamento do vínculo de emprego do corretor de imóveis, técnico em radiologia, médico, advogado, motorista de aplicativo, coach financeiro, representante comercial, dentre outros. Tema 1046, tema 1232 da tabela de repercussão geral e as discussões do esvaziamento da competência em várias temáticas. Passei rapidinho sobre isso para chegar nas reclamações constitucionais. As reclamações constitucionais, elas vêm com a Constituição Federal de 88, não é um instrumento novo, mas ela só foi regulamentada com o regimento interno do CPC no ano de 1990. Eu tinha 5 minutos de prazo para acabar. E acaba que a reclamação, então, ela tem uma visão crítica, mas também um caráter integrativo. Eu vou rapidamente chegar na parte que vai delimitar aqui o caráter integrativo das reclamações, compreendido pelo Supremo como um modo de fazer a conformação do seu decisório e as eventuais soluções que serão adotadas a partir de então. Aqui apresenta-se como isso está repercutindo na sociedade geral e na dialógica, na discussão com a sociedade enquanto instrumento para trazer as questões, seja de uma verificação de absorção, de aderência, de não aderência, enfim, toda a discussão que se traz em relação a isso. Das decisões do Supremo, risco fiscal, retirada da competência da Justiça do Trabalho, excessos da Justiça do Trabalho, duro recado. Há aqui uma crise institucional, há uma insubordinação do TST, um viés protetivo sem limites, há um esvaziamento da competência como reação, o conhecido backlash, há um efeito de recalcitrância ou, pergunta-se, comandos abertos. E há aqui um problema que é preciso compreender. As decisões do Supremo, elas são formuladas para serem abertas e em modelo seriatim, é um modelo agregativo, de modo que é difícil a uniformidade da interpretação da tese. O diálogo e reequilíbrio institucional, ele aparece como uma forma alternativa de
interpretação de modo cooperativo da interpretação constitucional. Há uma necessidade desse diálogo institucional entre poderes por meio de procedimentos apropriados. Atualmente, ao que parece, nós vivenciamos um diálogo de surdos, com desnecessária tensão política. Fiat lex pereat mundi, faça-se a lei ainda que o mundo pereça. E essa é a reversão que você tem que buscar. Termino com três percepções muito rápidas. A primeira é do presidente da Suprema Corte de Israel, mostrando que não é um fenômeno brasileiro, não é uma prerrogativa. Diz ele: nada escapa do alcance da revisão judicial. O mundo está preenchido pelo direito e tudo pode ser levado ao judiciário. Em sequência, o romance em cadeia de Dworkin. Na lógica do romance em cadeia, cada decisão é um capítulo em sequência, seja do próprio TST, seja do TST em relação ao Supremo. Disse Dworkin: cada romancista, a não ser o primeiro, tem a dupla responsabilidade de interpretar e criar, pois precisa ler tudo que foi feito antes para estabelecer, no sentido interpretativo, o que é o romance criado até então. E aí, finalizando com uma crítica interessante, espirituosa, talvez ácida. Essa crítica ela é trazida por intermédio de uma ironia que Hirsch traz num livro chamado Rumo à Juristocracia, as origens e consequências do novo constitucionalismo. Lewis Carroll escreveu Alice no País das Maravilhas, faz um livro subsequente, Através do Espelho, e o que Alice encontrou por lá. E aqui eu finalizo com o que disse ali nesse contexto. Quando usa uma palavra, Humpty Dumpty disse em tom bastante desdenhoso: isso significa só o que eu escolhi que ela significasse, nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes, a questão é, disse Humpty Dumpty, quem é que manda? Isso é tudo. Muito obrigada. Como se viu, já começamos a enfrentar de cara a cara as questões em que se chocam opiniões diversas de cortes diversas. E a ministra Morgana nos expôs de maneira muito clara o que está acontecendo nesta área. De uma certa maneira, é que o ministro Douglas escreveu no seu recente livro. É uma questão de representatividade e de legitimidade, não é? Um é eleito, é a soberania do povo, o Congresso, e, de outro lado, há uma corte que a própria Constituição autoriza a decidir quanto à validade da norma, à constitucionalidade ou não. De uma certa maneira, isso está acontecendo também numa área mais restrita da legislação do trabalho, como expôs a ministra Morgana. E temos que dialogar, temos que procurar um meio de solução, porque isto é inconveniente para todo o país. E esse foi o seu principal recado. De maneira que, com brilhantismo, expôs, e eu a cumprimento e agradeço. Muito obrigado. Teremos agora, dando sequência, ministro Ives Gandra Martins Filho, decano do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Ives Gandra é de todos conhecidos, não só pela sua atuação histórica no tribunal, como por toda a sua obra jurídica e todas as suas palestras e atuação na Corte Superior.
Ministro Ives Ganda é hoje, naturalmente, em virtude mesmo de sua história, é uma referência no Tribunal Superior do Trabalho, sempre defendendo com muita galhardia, com muita ênfase as suas posições. Pois, com muito prazer que vamos ter como última palestra desse momento o quarto ministro do Tribunal Superior do Trabalho a fazer a sua exposição, a quem eu passo a palavra, o ministro Ives Ganda. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro Vantuil Abdallah, foi nosso presidente do TST, cumprimento a ministra Cristina, colega também ex-presidente do TST, cumprimento os que vão compor, ou já comporam esse painel, compuseram o ministro Evandro, a ministra Morgana, a querida e dileta desembargadora Ana Carolina, enfim, todos os colegas que estão aqui presentes. Eu tenho apenas alguns avisos preliminares a essa palestra, que ontem foi falado aqui que nós somos alguns do tempo dos Jetsons, e eu vou aproveitar aqui também na minha apresentação para tornar esse voo o mais agradável possível, usar algumas músicas da minha época e do ministro Dezena, que nós somos do mesmo ano de fabricação. Também essa palestra está mais desenvolvida no editorial da Revista de Direito do Trabalho, da RT, em que o editorial é exatamente esse tema da redução paulatina da competência da Justiça do Trabalho em face do seu crescente protecionismo. E, por último, eu diria também que estou aproveitando o artigo que saiu no Anuário da Justiça do Trabalho, que acabou de ser lançado, que esse anuário ele traz um dos artigos sobre exatamente essa questão da redução de competência. Então, portanto, nós vamos fazer, são 5 slides, muito rapidamente, tentar ordenar aquilo que já foi dito anteriormente, mas de forma divertida. Vamos ver se vai funcionar. Eu peço aí ao Leonardo se consegue pôr o som. Aqui eu dependo totalmente da tecnologia. Eu peço a paciência um pouquinho. Então, a ideia é, através de imagens e de sons, ir conseguindo mostrar qual a ideia principal, que nós tivemos uma evolução de textos constitucionais sobre a competência da Justiça do Trabalho, em que os textos constitucionais nos aumentaram a competência, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ nos foram reduzindo a competência. Então, por isso é que eu gostaria aqui de tentar, em 4 slides, mostrar 4 etapas da nossa perda de competência e o que eu vislumbro, depois de 35 anos de Justiça do Trabalho sob a competência nos atribuída pela Constituição de 88, como nós voltamos a 1967, a Constituição de 67. Posso, então, fazer aqui o showzinho? E olha,
podem colocar o som no máximo aí para poder se divertir, se o pessoal funcionar bem. Atenção. Vamos aguardar um pouquinho. Também estou procurando utilizar alguns slides, algumas imagens de um autor que eu gosto muito. O pintor é Ted Nasmith, um pintor canadense, e as fotos, as imagens são de obras do Tolkien, J.R.R. Tolkien, né? Mas vamos lá, Leonardo, Norton, estou contando com vocês. Então eu vou contextualizar aqui, enquanto isso, o que eu coloquei no artigo que saiu na RT. Que nós... agora deu certo. Nós tivemos, com a Constituição de 1988, uma grande ampliação da nossa competência. A Constituição de 88 passou de relação de emprego para a relação de trabalho. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos o texto de 67, relação de empregados e empregadores. O texto de 88, relação de trabalhadores e empregadores, como da competência da Justiça do Trabalho, incluindo entes de direito público externo e administração pública direta e indireta. Esse é o texto da Constituição. A emenda 45 de 2004 foi ainda mais enfática. Relação de trabalho, entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta. Qual é a conclusão óbvia? Qual a conclusão literal? É que nessa evolução todas as formas de trabalho humano estariam abrangidas pela competência da Justiça do Trabalho, como muito bem disse o ministro Vantuil, resumindo a palestra da ministra Morgana. Nós teríamos empregados, desempregados, porque trabalhador é aquele que não está empregado, eventualmente, autônomos, avulsos, eventuais, intermitentes, servidores, voluntários, empreiteiros, cooperados, temporários, estagiários, enfim, todas as atividades humanas estariam abrangidas. Agora eu vou começar a passar, lembrando de filmes da nossa época, ministro Dezena, pegar alguns seriados da TV dos anos 60 para ver como nós fomos andando para trás. Primeira redução, exclusão dos servidores públicos. O Batman não vai poder mais salvar Gotham City. Então, o que acabou acontecendo? O Supremo Tribunal Federal fez a seguinte distinção. Uma coisa é relação de natureza contratual e outra diferente, relação de natureza estatutária. E através dessa distinção,
por entender que a Justiça do Trabalho protegia o trabalhador e a Justiça Comum estaria mais preocupada com o erário, entendendo que se houvesse essa mudança, trasladação de competência, se daria um giro de 180 graus. Antes defenderia a União, a Justiça Comum Federal, e agora a Justiça do Trabalho estaria protegendo o servidor. Então nós tivemos esse precedente da ADI 3395 do ministro César Peluso, logo depois da emenda constitucional 45. Pois bem, segunda redução que nós sofremos. Exclusão dos profissionais liberais. Ministro Dezena, que filme é esse? Vocês veem o Jacques Lorde aqui, Havaí 5.0, conversando com seus clientes, e a partir de agora a competência para cuidar dos clientes vai ser da Justiça Comum. Então os profissionais liberais perderam a chance de ter a competência pela Justiça do Trabalho. Então, qual que foi a visão que se teve? Relação de trabalho, CLT. Relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Então, por quê? Porque a Justiça do Trabalho protegeria o trabalhador, a Justiça Comum protege o consumidor. Então, para mim foi uma perda muito dura de competência, não se abre mão. Eu fui até o último momento, até o STJ definir que honorários advocatícios não poderiam ser cobrados na Justiça do Trabalho. A nossa turma lá, na época, eu estava na 7ª turma, defendeu galhardamente a competência da Justiça do Trabalho. Mas aí veio a súmula 363 do STJ, a Justiça Estadual processar, julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Terceira redução, nós estamos perdendo competência. Exclusão das questões de complementação de aposentadoria. Alguém lembra desse filme, desse seriado? O Túnel do Tempo, Time Tunnel. Aqueles dois cientistas que entravam e iam parar em tudo quanto era a época histórica. E sempre eles eram os personagens principais. Pois bem, além de aposentadoria já supor história, né, nós tivemos, portanto, a seguinte visão. Questões de direito do trabalho versus questões de direito previdenciário. Então, aquilo que era antes competência nossa, tranquila, complementação de aposentadoria, nós viemos a perder. Por quê? Porque se entendeu, Justiça do Trabalho protege sempre o trabalhador e a Justiça Comum está preocupada com a saúde financeira dos planos de previdência privada, que nós, não, em princípio, não estaríamos tão preocupados assim. Aqui foi esse precedente do ministro Dias Toffoli de 2013. E por último, a última etapa, essa recentíssima, que foi muito falada aqui pela ministra Cristina, lembrada pela ministra Morgana, pelo ministro Evandro, né? Exclusão das relações não empregatícias. Se lembram da Voyage to the Bottom of the Sea? Né? Almirante Nelson, Capitão Crane e grande elenco. Nós chegamos ao fundo do mar. Com isso aí nós perdemos muito da nossa competência. Eu diria que o subvoador é o que nos sobrou. Nós estamos aqui tentando sair com o subvoador, porque perdemos grande parte da nossa competência. Como? As relações de emprego são vistas como próprias da CLT. Como a Justiça do Trabalho, o TST, tenta enquadrar todas as modalidades contratuais dentro da CLT, o Supremo Tribunal Federal está entendendo que, então, a Justiça do Trabalho só vai cuidar de relação de emprego. Isso é uma involução de 35 anos. Nós estamos andando para trás 35 anos. Outras modalidades contratuais
Então, a Justiça do Trabalho enquadra todos os trabalhadores na CLT, então vai só tratar de empregado. A Justiça Comum apreciaria todas as modalidades de contrato, né, que não fossem empregatícias. A reclamação, o paradigma foi aquela primeira do ministro Alexandre de Moraes, né. Então, chegamos à conclusão, aqui as conclusões da minha rápida exposição, né. Conclusões. Lembram-se desse filme? Ministro Dezena, qual que é? Estamos lost in space atualmente. A Justiça do Trabalho está perdida no espaço, né? E vejam que a família Robson aqui, a nossa família Robson do TST, né, os ministros, as ministras, aí cada um se localiza, se identifica com algum dos personagens, estão todos preocupados, apreensivos. Vejam aí o capitão, né? Todos estão um pouquinho assustados, desde os mais velhos aos mais jovens. Então, primeira conclusão, após 35 anos, no meu modo de ver, nós evoluímos a ponto de estarmos naquilo que era a redação da Constituição de 67. E aqui eu vou concluindo com a conclusão da ministra Morgana, daquela última frase que ela leu. Se os textos podem ter vários significados, que é toda essa teoria do neoconstitucionalismo, né, que o intérprete é que vai dar o sentido e não a vontade do legislador, que é isso, do constituinte, que é isso que significa uma Constituição. O único sentido de uma Constituição é preservar no tempo valores, princípios e ideais. Quando nós partimos para uma teoria neoconstitucionalista, o que nós estamos dizendo? Que um técnico vai se substituir a um representante eleito do povo. E aí o que acontece? Vários significados. Qual que vai ser o significado que vai prevalecer? Quem manda mais, quem pode mais, chora menos. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós temos decisões que muitas vezes se inspiram na Constituição. A Constituição passou a ser uma fonte inspiradora, mas pode ser usada, pode não ser usada. O que interessa é o meu sentido de justiça. Esse, no meu modo de ver, é o ato mais antidemocrático, é substituir a vontade de um representante eleito do povo por a vontade de um técnico. Nós somos técnicos. O que contribuiu? Ministro Vantuil fez o resumo da palestra da ministra Morgana e da ministra Cristina. O excesso de protecionismo da Justiça do Trabalho em relação ao trabalhador levou a STF a afastar da esfera laboral até relação de Uber e de pejotização. Uma coisa é dizer não há relação de emprego, outra é tirar da nossa competência. Eu digo que o que tem acontecido com a Justiça do Trabalho, tanto em relação à reforma trabalhista de 2017, quanto às últimas decisões do Supremo em matéria de competência, é a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e de igual intensidade. Então, o que nós temos que fazer com os magistrados do trabalho? Uma autocrítica sobre os excessos na aplicação de princípios para agasalhar pretensões carentes de base legal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, aqui eu estava assistindo a palestra aqui, mas vendo os slides da palestra do lado. Quando eu vi a questão do Uber, mostrando que quatro turmas entendem que há relação de emprego, e 4 turmas entendem que não, em relação ao Uber. Então, a primeira, a quarta, a quinta e oitava não há relação de emprego. A segunda, a terceira, a sexta e a sétima, que sim. O que me chamou a atenção é, em relação à segunda turma, foi reconhecida a relação de emprego em processo de rito sumaríssimo, relação de emprego com
o Uber do motorista com base em violação do artigo 1º, inciso 3º, princípio da dignidade da pessoa humana. A partir daí, o princípio virou norma e nós podemos criar o que nós quisermos. Aí, a imaginação, o céu é o limite. Então, há uma necessidade de conjugar melhor os princípios da proteção e da subsidiariedade da doutrina social cristã, que embasou toda a CLT. Quando se fala em preservar os direitos que estão na CLT, a própria CLT foi forjada sobre o arcabouço da Rerum Novarum. E sob o arcabouço da Rerum Novarum, nós temos a intervenção do Estado, legislador ou juiz no domínio econômico, supõe, primeiro, que sociedades menores não possam promover o bem dos seus integrantes devidamente. Então, significa que precisam da atuação do Estado. Mas onde eles puderem promover, onde o sindicato, a empresa, a família, a igreja, as associações podem promover, não cabe ao Estado dizer: eu sei o que é melhor para vocês do que vocês mesmos. E é isso que nós estamos fazendo atualmente na Justiça do Trabalho. Eu e a ministra Cristina compomos a SDC, há decisões, às vezes, da SDC, que a intervenção da Justiça do Trabalho no domínio econômico é da forma mais canhestra possível. Por quê? Porque as próprias partes pedem, estão vivendo bem, estão funcionando bem, nós é que conturbamos lá o funcionamento das organizações empresariais e obreiras. Por último, então, de competência ninguém abre mão, mas é preciso saber sustentá-la com equilíbrio e fazendo aquilo que eu cumprimento o ministro Douglas, aqui organizador do evento, além do Zilmar, a Flávia, e dizendo que nós temos que fazer uma análise econômica do direito. Nós temos que ver o impacto da jurisprudência na economia. Não podemos ser juízes de gabinete que intervêm no domínio econômico e depois ainda pioram as coisas. Por isso, fica aqui, eu já recebi o meu cartão vermelho e vou terminar com uma música alegre para que o painel termine de forma mais divertida, fazendo os meus agradecimentos. Agradecer aos pintores, os irmãos Hildebrand e Ted Nasmith, que eu usei aqui para a minha apresentação, Emerson Lake and Palmer com as suas músicas, os seriados de TV dos anos 60, 70, e aqui nós vemos o J.R.R. Tolkien falando com um dos seus personagens. Então fica o meu grande abraço e os meus parabéns e sucesso para esse grande congresso. Muito obrigado. Ministro Ives, com muita alegria e bastante bom humor, nos deu uma aula nos lembrando detalhadamente esses aspectos que hoje têm sido objeto de tanto debate e preocupação. Ministro Ives, achei que ia também citar aquele filme O Incrível Homem que Encolheu, que é a Justiça do Trabalho. É mais ou menos isso que tem acontecido. Meus parabéns, ministro Ives, por essa simpática apresentação. Já encaminhando para o final, como disse, era uma oportunidade extraordinária nós termos 4 ministros do TST no mesmo painel a examinar uma temática tão atual. É verdade isso tudo que foi dito, mas não é menos verdade que por tanto que se lhe retire de competência,
nada diminui a grandeza da justiça do trabalho. É ela que garante esse patamar mínimo civilizatório. Como diz o professor João Amado, o trabalho não existe. O que existe é o homem que trabalha. E é a justiça do trabalho que garante ao homem a dignidade como ser humano. De tal maneira que tudo que aconteça, a justiça do trabalho vai ter sempre uma importância fundamental no país. É por isso que devemos ir em frente sempre com a galhardia que nos caracterizou. Daí a importância desse debate, desse tema tão candente. E apenas para encerrar, não poderia deixar de também agradecer ao ministro Douglas, ao ministro Gilmar, por coordenar um congresso com essa dimensão, com esse brilhantismo, a presidente Zaina como pela nossa recepção aqui, aos ministros Evandro, Cristina, Morgana e Ives pelas brilhantes apresentações e também aqui a presença sempre honrosa dos ministros Dezena, Bresciana, Luísio, o presidente Manriche da Academia Sul-Americana de Direito do Trabalho e o presidente Robertella da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e agradecer a todos os senhores pela atenção com que fomos todos ouvidos aqui e cumprimento a todos, esperando que tenham aproveitado a grandeza desse painel, que foi de fato admirável. Que todos tenham uma continuidade de congresso, tal como esteve aqui hoje. Muito obrigado a todos, está encerrado o congresso. Nesse painel.